Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Desde já eu quero te fazer um convite, entre no nosso site pastorgiovanni.com. Nós temos cursos online, artigos, áudios, vídeos para abençoar o teu coração. Então entre lá no site pastorgiovanni.com, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Nós temos o link aqui das nossas redes sociais, também você pode adentrar ali e participar conosco dessas contribuições para o reino de Deus, várias coisas que realmente podem abençoar o seu coração e a sua vida. Então hoje nós vamos continuar nossa série sobre os Salmos. Nós temos intitulado essa série de vídeos, de lives, né, de material em áudio e vídeo, chamado Lições dos Salmos. E nós vamos hoje ler o Salmo de número 19, do versículo 1 ao versículo 6. O Salmo 19 é um salmo riquíssimo. Nós vamos separar em 3 partes distintas e nós vamos falar então sobre esse precioso salmo que fala de maneira resumida sobre a excelência da criação e a importância da palavra de Deus e a consciência humana, né? São esses 3 elementos. Primeiro, Deus como nosso criador. Segundo, Deus como nosso instrutor. E terceiro, como um Deus que se revela no nosso interior, na nossa consciência, na consciência humana. Então, entre conosco nessa jornada através da palavra de Deus, Lições dos Salmos, Salmo de número 19. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Resumidamente, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que Deus quer nos ensinar com esse lindíssimo Salmo 19, de 1 a 6? O que Deus quer nos ensinar com relação a isso? Então nós vamos falar 3 verdades sobre Deus no Salmo 19. Do versículo 1 ao versículo 6, que é o que nós vamos ver hoje, Deus é o nosso Criador. Nós vamos ver o mundo ao nosso redor, revelando a glória de Deus. Depois nós vamos ver de 7 a 11, numa outra oportunidade, Deus como nosso instrutor, nosso professor, o nosso mestre. E aí a palavra de Deus diante de nós e a importância da palavra de Deus na nossa vida. E por último, do 12 ao 14, versículos 12 a 14, nós vamos ver Deus como nosso Redentor, o testemunho de Deus dentro de nós, na consciência humana, tá bom? Então, Deus como nosso Criador. O que Deus quer nos ensinar quando lemos esse trecho da palavra de Deus, versículo 1 a versículo 6? Nós temos aqui como tema central a revelação própria de Deus através da criação, através das escrituras, como nós já falamos, e através do coração humano. Então, todo o Salmo 19, ele se resume nessa sentença: a revelação própria de Deus na criação, nas escrituras, uma referência à Bíblia Sagrada, e no coração humano. O que Deus quer nos ensinar com relação ao mundo ao nosso redor? Deus como nosso Criador. Immanuel Kant, um grande pensador alemão, um filósofo, teólogo, ele dizia que havia 2 coisas que assombravam ele. Ele diz: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Provavelmente ele estava fazendo uma referência sobre o Salmo 19, porque o Salmo 19 ele fala dessa grandeza de Deus na natureza, mas também fala da lei moral de Deus no nosso interior. Então é importante, amados, quando nós estivermos caminhando nas matas, né? Quando estivermos andando em meio à natureza, nós vermos, observarmos a grandeza do nosso Deus. Atende lá, Manoel. A grandeza do nosso Deus. Por exemplo, quando você vê esse trajeto, né, o caminho do sol todos os dias, observe a grandeza de Deus. A terra debaixo dos nossos pés,
observe a grandeza de Deus. O mundo animal, o mundo vegetal, observe as grandezas de Deus. Quando você vê o mundo dos seres humanos, as rochas, os cristais, declare a glória de Deus, louve a Deus, porque o nosso Deus é um Deus grande, é um Deus que se manifesta através de tudo aquilo que é criado. Nós vemos, por exemplo, o mundo visível, né, que é possível enxergar com os olhos nus, com os nossos olhos podemos enxergar tamanha beleza, os detalhes das flores, os detalhes das folhas, os detalhes, né, da natureza criada. Você que já teve a oportunidade de trilhar, por exemplo, no meio de um bosque, no meio de uma floresta, quanta exuberância, quanta beleza, quantas coisas maravilhosas nós podemos ver através da criação, a majestade, a glória, a grandeza, a beleza do nosso Deus. Como também, se você tiver a oportunidade de ver o mundo microscópico, que é aquele mundo que os olhos naturais, os olhos nus, não conseguem ver normalmente, que são muito pequenininhos, né? Só com microscópios, com equipamentos avançadíssimos, nós conseguimos enxergar que além das coisas visíveis ao olho nu, existe um mundo ainda muito pequenino, pequenos micro-organismos, né? Pequenas bactérias, fungos, vírus, coisas minúsculas, vidas pequenininhas que com o olho normal você não consegue enxergar. Tudo isso demonstra a grandeza de Deus, demonstra que o nosso Deus é um Deus complexo, pleno, abundante, que se revela através da criação. Por exemplo, só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, existem 6 milhões e 6,1 milhões de tipos de fungos diferentes na Terra. Olha só a variedade de fungos que existem na Terra. Existem 10 mil espécies diferentes de formiga. Olha a grandeza de Deus na natureza. Existem mais de 300 mil tipos de plantas com flores. 300 mil catalogados, ou seja, pelos especialistas, né, os botânicos e toda essa área de ciência que estuda a natureza, mais de 300 mil tipos de plantas com flores. Existem mais de 5 mil espécies só de mamíferos, né, que é uma classe de animais mamíferos. Mais de 5 mil diferentes espécies de mamíferos. Mais de 10 mil espécies de aves ao redor do mundo. E tudo isso, irmãos, para nós chegarmos à seguinte conclusão: toda a criação revela a glória do nosso Deus. Vou repetir: toda a criação revela a glória de Deus. Sejam os grandes seres, como as baleias, né, os elefantes, as girafas, os leões, são tão lindos, né, os leopardos, a onça pintada, como também os micro-organismos, os pequenos seres que são invisíveis aos olhos nus, né, aos olhos normais, a não ser com equipamentos moderníssimos. Tudo isso revela a glória do nosso Criador. Deus é o nosso Criador. E o mundo ao nosso redor revela a grandeza do nosso Deus. Por exemplo, a Bíblia também revela, e aí um cuidado que eu e você precisamos ter, quando nós observamos toda essa natureza, infelizmente muitas pessoas acabam adorando a natureza, como até existe um termo hoje esotérico da nova era chamado a mãe natureza. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos adorar a natureza. Não podemos adorar, por exemplo, ao olhar para os céus, os corpos celestiais, como faziam muitos povos antigos. Acabavam adorando o sol, adorando, né, a lua, as estrelas. Nós não podemos fazer isso. Deus nos proíbe adorar corpos celestes. Daí surge, né, a astrologia, que é o estudo dos corpos celestes e a adoração dos corpos celestes, né, como algo que tivesse um poder em si, um poder sobrenatural, como se fosse uma divindade. Isso é errado, é equivocado do ponto de vista de Deus. Então não consulte horóscopo, não vá atrás de astrólogos, não faça isso, porque isso é proibido à luz da palavra de Deus. Você pode ler o Êxodo 20, você vai ver que nós não podemos adorar nenhum ser criado, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. Então nós não podemos adorar corpos celestes. Apenas refletir, apenas pensar na grandeza, na glória de Deus, revelado através dos corpos celestes. Nós adoramos o nosso Criador.
mas jamais adoraremos a criação de Deus. Sejam homens, mulheres, por mais santos que forem, sejam elementos naturais, sejam animais, não podemos fazer isso. Quem faz isso são os panteístas. Os panteístas, né, uma corrente, é um sistema filosófico que diz que a natureza é igual ao Criador, a criação é igual ao Criador e o Criador se revela na natureza. Não, querido, o Criador emana em toda a natureza e está inserido em toda ela. Então, quando você adora a natureza, é como se estivesse adorando o Criador. Não. Na Bíblia Sagrada, os cristãos fazem uma distinção muito clara entre o Criador e a criação. A natureza e o Deus da Bíblia são diferentes. Então, nós não podemos adorar a criação jamais, mas sim adorarmos, louvarmos, refletirmos, pensarmos, exaltarmos, louvarmos ao nosso Criador. Jamais sermos panteístas que misturam as coisas nesse sentido. Então, nós vemos toda a própria existência da criação revela um Deus sábio, um designer inteligente, um desenhador, um planificador de toda essa criação. O Criador teve sabedoria para planejar a criação, para realizar a criação, ou seja, criar todas as coisas. E esse Criador tremendo, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Adonai, o El Shaddai, o Elohim, o Jeová Todo-Poderoso, ele planejou com a sua sabedoria, ele realizou, fez, criou e ele sustenta com a sua destra poderosa, é o que diz o salmista. Então Deus fala comigo e com você através da criação. Observe a Deus. Deus se revela através da criação, mas lembre-se, o Criador é distinto, é diferente da criação. O seu discurso vem através da criação e é um discurso muitas vezes silencioso. Só ao observar, ao refletir, ao contemplar a natureza, nós podemos ver a voz de Deus através de tudo aquilo que foi criado. O seu discurso também é abundante, porque ele está em toda a terra, em todo o universo criado, por isso é abundante, é silencioso, mas também o seu discurso é universal. A voz de Deus que se revela na natureza, ela está para todos os homens, é universal, é aceito em todas as eras, em todos os tempos, em todas as raças, em todas as etnias. Então Deus nos fala através da criação. A voz de Deus na criação nos prepara também para a voz da graça de Deus através do Evangelho. Precisamos ser como Davi, né? Davi era um homem que estava sempre em contato com a natureza. Ele era um pastor de ovelhas. E ali Deus o tirou de trás das malhadas e colocou à frente do seu povo. Por quê? Porque quando ele estava ali em contato com a natureza, vendo, contemplando, e é ele quem escreveu esse salmo, toda a glória de Deus, toda a majestade de Deus, ele adorava a Deus, ele orava a Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele refletia sobre a grandeza do Criador ao contemplar, ao olhar a natureza. E você, meu irmão, tem contemplado o Senhor através da natureza? Então preste atenção, apesar de Deus se revelar pela criação, infelizmente, muitas pessoas têm ignorado o Senhor. Não ignore Deus, a voz do Senhor está falando no nosso interior, no nosso coração, através da sua palavra, através dos seus profetas. Deus está falando, através da natureza, Deus está falando, através de outras pessoas, Deus está falando com você. Não ignore a voz de Deus. Por isso todos os homens são indesculpáveis diante do Senhor, é o que diz Romanos. Quando Deus falar, pare para ouvir a Ele. Não endureça o seu coração quando Deus estiver falando. Se levante em fé, firme uma aliança com Deus, firme, se santifique, se consagre ao Senhor. E ao caminhar com Deus, ao se transformar um discípulo de Jesus, transmita esse evangelho da salvação, o evangelho do Rei desse universo a outras pessoas. Declare a sua glória, declare a sua vida, declare a vida eterna, a grandeza desse Deus, a glória do Senhor através da sua vida. Lembre-se, o propósito principal do homem é desfrutar da presença de Deus e viver para o louvor da sua glória. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que você seja cada dia mais semelhante a Jesus.
Que você cada dia mais ouça a voz de Deus através da natureza. Que você cada dia mais reconheça o Senhor como seu Senhor, Salvador da sua vida, o Deus Criador dos céus e da terra. Que possamos ter o nosso coração sensível para ouvirmos a Deus em todo tempo, em todo lugar. Ouvirmos a voz do Senhor, contemplarmos a sua glória, a sua majestade. Que a unção de Deus venha sobre a sua vida e o seu coração. Porque lembre-se, quando olhamos o mundo ao nosso derredor, nós percebemos a grandeza, a sabedoria, a graça do nosso Criador. Deus é o nosso Criador. Toda a criação revela a glória do Senhor. E Deus fala com os humanos através da criação. Não endureça o seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo que está falando com você hoje. Se consagre, se quebrante. Conserte a tua vida, põe em ordem a tua vida. Jesus está voltando. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. Se você tiver qualquer necessidade de oração, nós estamos aqui para orar por você. Diga de onde você está nos assistindo, de onde você está nos ouvindo, né? Através dessa live. Coloque nos comentários abaixo. Nós estaremos aqui orando por você, abençoando a sua vida e o seu coração, no nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque cremos na tua unção, na tua graça sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor venha com a tua glória, a tua graça sobre a vida de cada irmão, cada pessoa que me ouve, possa perceber a glória, a graça do Senhor sobre a sua vida. Que, Deus, a tua unção cure os enfermos, sare os feridos, restaure as pessoas, manifeste o teu poder, a tua glória, a tua unção sobre cada vida. Pai, eu coloco cada um deles diante do Senhor, abençoando as suas vidas, os seus corações, as suas casas, as suas famílias. Em o nome de Jesus, derrama a tua glória, envia os teus anjos a trabalhar, a manifestar a graça e a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, entre no nosso site, pastorgiovanni.com, nas nossas redes sociais que vão estar aqui no link do YouTube, do Facebook. Nós contamos com você. E se você quiser exercer a sua generosidade, semear, ofertar na vida do pastor Giovanni, da Sofia, nossa família, nossa casa, nosso trabalho missionário, entre no nosso site, lá tem como você pode fazer isso, nossas contas bancárias, um link também caso você queira fazer isso com cartão de crédito. E não esqueça de entrar lá e se inscrever nos nossos cursos online e adquirir todos esses materiais maravilhosos que nós temos disponíveis para você no nosso site. Que a graça e a paz do Senhor venha sobre você. Entre lá, pastorgiovanni.com. Esteja orando por nós, nós vamos estar orando por você. Coloque seus pedidos de oração na descrição aí abaixo e que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, em nome de Jesus.